No estudo de caso de hoje eu separei o segundo álbum do Burial chamado Untrue. Esse álbum foi lançado em 2006 e põe críticos de música numa posição delicada porque ele é super difícil de categorizar. Então os artistas que ouviram isso e foram influenciados a mudar a sua música são gente tanto do dubstep, da música ambiental eletrônica e do UK Garage, ou seja, gente de tudo quanto é estilo diferente. E apesar de tudo isso, o álbum em si desafia os limites de todos esses gêneros, ele não é parte de nenhum deles. E o que a gente falou sobre o trabalho do Leyland Kirby há alguns episódios funciona bem aqui. Você pode ouvir isso como um disco de música ambiental normal, mas o processo de criação dele é tão complexo e interessante que conforme a gente se intera do que aconteceu nos bastidores, a gente acaba se interessando também pela arquitetura sonora, da mesma forma que a gente se interessa pela música em si. E a primeira coisa que pesa aqui é o uso modificado de fontes sonoras externas. Algumas batidas que a gente ouve aqui são tiros de jogos antigos tipo Metal Gear Solid, ou barulho do personagem recarregando a arma, coisas do tipo, e que são pedaços de som que são transformados e sincopados de tal forma que parece uma bateria eletrônica comum. E os sintetizadores em si, os teclados, são por conta do artistas, né? Mas eles acabam se encaixando de uma maneira muito própria em linhas do tempo que são pouco simétricas. Enquanto qualquer produtor musical hoje em dia usaria um software estilo o que a gente chama de DAW, programas tipo Logic, Reason, aqui foram utilizados programas antigos, não profissionais como o SoundForge. E esse SoundForge é equivalente ao nosso Audacity hoje, que é um programa que a gente mesmo usa para editar esse podcast. E o problema é que esses dois últimos são programas feitos não exatamente para música. Você consegue editar uma velocidade de gravação de voz, por exemplo, você consegue deixar a voz mais fina, cortar pedaços, fazer esse tipo de edição. Mas aqui você não tem um sistema de medida de batidas como nos programas mais profissionais. Então você não tem um grid que controla o tempo das faixas e faça uma sequência de batidas se repetir sempre da mesma forma, dando coerência temporal para a faixa e fazendo tudo se encaixar de forma mais simples, mais fácil. No SoundForge as faixas estão sempre em formato wave. Barry organizou as batidas no olho mesmo e produziu um álbum inteiro dessa forma, dentro do apartamento dele em 2 semanas, sem grandes programas. Por isso que as batidas não são milimetricamente concatenadas, e isso torna difícil para DJs hoje em dia remixarem tudo que ele produziu porque você não acha um tempo regular. Um exemplo aqui evidente é a faixa 8 chamada Untrue. Você vê que a bateria é galopante. Isso definitivamente não é música para dançar. A atmosfera criada em geral evoca algo submerso, que ao mesmo tempo é harmônico e interrompido por ruídos de estática, como se fosse a música que toca em algum canto misterioso enquanto você anda por uma cidade evacuada. O Mark Fisher, que é um dos entusiastas do Burial desde o começo, descreve a atmosfera desse tipo de música como algo distinto do nostálgico. Não é exatamente isso. Aqui a gente tem antes uma nostalgia que ao mesmo tempo poderia ser uma música de um filme de ficção científica, de um filme cyberpunk, por exemplo. Eu cito ele, ela sugere uma cidade assombrada não só pelo passado, mas por futuros perdidos. Parece ter menos a ver com um futuro próximo do que a dor atormentadora de um futuro que acaba de se tornar fora do alcance. Burial é assombrado pelo que outrora existiu, pelo que poderia ter sido e, mais agudamente, pelo que ainda poderia acontecer. Em seguida ele alia o Burial a artistas como Goldie, Tricky e o Massive Attack, criando a imagem de uma música abafada e sombria que você ouve quando fica de fora de uma casa noturna eletrônica. Aqui você não ficou para fora por ser menor de idade. Antes você chegou tarde demais na história para aproveitar aquilo. Aquele otimismo da cena rave, dos anos dourados da música eletrônica, que vai do house até o drum and bass, e o otimismo não só da música, mas das pessoas daquela época em si, isso já se foi. E o que resta é ou uma repetição de estilos do passado, ou uma música que tenta articular a todo momento o sentimento que deriva dessa perda. E a gente falou por horas de gravação sobre essa perda do passado criativo na música popular e underground, e eu não vou repetir aqui.
mas eu vou falar de um segundo aspecto constitutivo da criatividade do Burial, que tem tudo a ver com esse diagnóstico do Fisher. Ela diz respeito às vozes que cantam, entre aspas, esse álbum. No primeiro álbum do Burial você tem pouco vocal, tem uma faixa ou outra. Nesse ele tentou inovar um pouco e colocar todas as faixas com alguma parcela de vocal. E aqui nada é dito de novo. Burial não canta suas próprias músicas, tampouco contrata gente para fazer isso. Tudo que você tem de vocal é sample de outras músicas do passado, só que modificado por tecnologia a ponto de tornar a voz de origem algo irreconhecível. E o exemplo aqui é da Beyoncé na faixa Untrue. Em música popular, o trabalho com as letras é uma parte da identidade de uma banda, de um álbum. Aqui no Brasil a gente nem sempre entende música popular em inglês, em francês, sei lá, qualquer outra língua, e no fundo a gente se acostumou por gerações a dar valor à parcela cantada de uma faixa sem ligá-la ao que está sendo cantado, ao conteúdo das letras. Então você vê facilmente crianças cantando música em inglês, sem entender inglês, e se envolvendo com paixão com o som. Essa não é uma forma menos legítima de se consumir música, só que rola uma diferença cultural enorme quando você pega um gringo e mostra a música em português para ele. Para muita gente do circuito Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, é difícil absorver uma música cantada em uma língua desconhecida. Não faz sentido para uma renca de gente ouvir uma letra e não entender sua semântica. A pessoa é incapaz de gostar dessa música e se envolver com ela, ouvir 10 vezes o mesmo álbum, por exemplo. Burial não trabalha com letras em língua estrangeira, mas ele trabalha com trechos descontextualizados, picados. É como se a letra extensa escrita pela Beyoncé, para continuar no exemplo, ou pela Christina Aguilera, que ele usa também em outro canto, fosse reduzida a umas poucas palavras, se ele cortasse a letra. E os trechos que são repetidos sem fim, invariavelmente são expressões de solidão, de arrependimento ou de perda. Isso não é por acaso. Esse é o tipo de resgate que interessou o Mark Fisher. É como se você voltasse no passado, remetesse a sucessos antigos da música pop, mas para reproduzir uma memória afetiva dessas músicas de forma distorcida, meio fantasmagórica até. É como se a gente só conseguisse reter a depressão profunda que resta dessa cultura. E o exemplo aqui a gente vê na música do Usher. O efeito usado para distorcer a voz aqui é relativamente simples, algo chamado pitch shifter. Você altera o tom e ou a velocidade de uma voz. E existem várias comunidades de internet dedicadas a investigar de onde o Burial tirou esses samples que constituem as faixas. E que descobriram que ele, como todo cavocador de YouTube, não só usou material de gente famosa, mas também de vídeos que ele achou no YouTube, de gente amadora, anônima. O que fica dessa cultura passada, retratada no álbum, é tanto as produções de grandes gravadoras, grandes artistas, quanto de uma gente comum cantando na solidão de seus apartamentos, como a gente ouve nesse trecho que inspirou a faixa 2, Archangel. God sent me an angel from the heavens above. E essa parte é impagável no conceito do álbum, porque o Burial se prova sensível ao valor emocional das coisas simples, contidas em trechos de 5, 10 segundos cantado por uma pessoa anônima. Essa depois virou uma técnica que influenciou artistas de Plunderphonics, dos Echo Jams e do Vaporwave. A gente falou de alguns deles no último episódio. Também alguém como o Daniel Lopatin, cujo codinome é Chuck Person, fez isso pegando música pop tosca, aplicando pitch shifter e repetindo inúmeras vezes uns loops, às vezes por 5, 10 minutos, um trechinho de 15 segundos.
e é só aqueles trechos que grudam mais na sua cabeça quando você está ouvindo rádio. O tipo de refrão com que você acorda mesmo sem querer se lembrar daquilo. Não precisa ser nem música que você gosta. E aqui a gente tem uma reflexão da fenomenologia do consumo da cultura musical, que até então nunca tinha sido muito pensada, com tanto rigor. Do Chuck Person e algumas faixas do Burial, como Near Dark, faixa 3 do álbum True, os trechos se repetem tanto que aquilo que foi cantado assume um formato de um mantra quase. Nada está mudando, é uma repetição, só que a repetição incessante se torna inquietante de certa forma. No Chuck Person, ela se torna até cômica, às vezes irritante, às vezes deprimente. E esse é um novo tipo de experiência musical inaugurado aqui, com essa gente. Um outro gênero abertamente influenciado pela técnica do Burial foi o tal do Lo-Fi House, que eu deixo aí tocando do produtor chamado No Format, da faixa 1992.